um só sobre a minha cabeça. Assim seja, um só sobre a tua cabeça. Compreendendo que essa consideração, ao fazê-lo, estamos dizendo, não faço parte de um coletivo em que eu vou me refletir, tomá-lo por meu espelho, para que esse espelho diga a respeito do meu íntimo. Por quê? Tudo estará espelhado de fora, nunca se tornará por teu íntimo. Aí use a palavra, ficará sempre por vós muitos opinantes. Retorno. O fundamento de toda a criação ao vivo. O vivo, aquele que em vida tem poder de conhecer, entender e discernir os propósitos da vida. E nesse discernir, ele vai separar o lodo, o chiqueiro dos porcos, do berço dos meus filhos. Essa separação é fundamental, porque fará uma diferença entre alcolumbre e Cristo. E a diferença é de céu, de infernos e os elevados céus, da justa justiça. Se presumir de poder por forma fraudulenta, falsa, não procede do Filho do Homem. Razão pela qual Cristo separa a palavra Filho do Homem do Filho, que diremos, do PT? Entendam. Essas palavras são aparentemente duras para os que estão na perdição. Se sentirão injuriados. Não estão se fazendo injúria. Está se colocando no seu devido lugar a verdadeira autoridade e a falsa. Então é fundamental que para cada questão que os homens discutem entre si, e esses homens estão na plural, não está mais no Filho do Homem, no singular, e esses homens é a expressão também da mulher, ou seja, o seu coletivo, que gera os filhos do seu ventre, mas não do Espírito eterno de um só sobre a sua cabeça. É o tal espelho coletivo. E a projeção do espelho coletivo já vai apresentar por fundamento e princípio da vida do coletivo, dos muitos, na sua ignorância, de alcançar aquilo que na figurinha da isca de alguém que está num carro, um burro na frente puxando, e o cidadão com a varinha colocando na frente do rosto do burro, algo que ele quer sempre alcançar, nunca consegue. Então, essa isca lá na frente, eu vou sintetizar em duas palavras para simplificar. A primeira é riqueza do poder do Estado. Se quiserem a palavra riqueza por ideia de Estado, ou se querem tomar a riqueza por questão de poder, ou se quiserem tomar essa riqueza por questão de coisas mortas, por acumular. Mas queremos dar o entendimento. Quero, em nome de um só.
de quem vos digo é que é necessário compreender o porquê que as palavras estão na nossa boca e não posso separar as palavras da boca do espírito de quem acolho ou de um espelho geral de partidos por acolhimentos. Muitos partidários e todos sem ter a verdade para dizer. Não a possuem. Eles são refletidos nos seus muitas cabeças. Os senhores dos seus partidos, os coronéis do Nordeste, como ainda subsiste, na figura de tantos como um Renan. Se isso compreendemos, vamos voltar a considerar aonde vai estar a fonte da busca do que é conduzir um povo a se tornar por nação. Ou seja, uma unidade forte, imutável, imperecível. Sem este suporte, esse fundamento, tudo se torna abalável. Tudo está por cair. Não subsistirá. Se assim partirmos do pensar, e esse pensar, ele é universal. Não é questão de esse ancião estar dizendo não. O universo todo, céus e terra, assim declaram. Assim posto, compreendamos. Quando lá, nos milênios anteriores, dos nossos antepassados, da onde procedemos, porque a vida é uma corrente, e quem vos fala está entregando o que recebeu. Não tem poder em si mesmo para entregar nada que não tenha antes recebido. Essa é a lei. Está declarado por Cristo, Jesus, Yeshua, a palavra que desejarem, mas é Cristo, aquele quem fala. Assim posto, repetimos, compreendamos. Quando matavam crianças para ofertar a ídolos de pedra, ou embaixo de uma árvore, ou da forma que quiserem. E por incrível que pareça, ainda hoje existem, a palavra está fugindo, denúncias. Já vem há 4, 5 anos, sei eu, se as providências foram tomadas. Mas está dito nessas denúncias de que ainda tem índios do Brasil que enterram seus filhos ainda vivos, como sacrifício. Assim, faziam lá na época ali Abraão. E olha, Abraão está longe daqui, mas aqui estão fazendo isso. Mas, lá em Abraão, quando isso ocorreu no seu ambiente coletivo, o que lhe vem, por fundamental razão, é sai desse lugar. Sai dessa terra, dessa gente, sai deles. Eles não têm nada de bom a ofertar. Estão perdidos. Os seus cabeças estão por trevas espessas. Seus gurus, seus sacerdotes, seus legisladores, seus juízes, todos, por fruto de uma semente da corrupção dos juízos eternos de Deus. Incapazes, como um Alcolumbre, um Maia, um Renan, de realmente alcançarem a dimensão de quem vos falamos. De um só é poder de quem falamos. Criador dos céus e da terra e tudo que eles contêm. Nada temos se não tem
não temos recebido. Mas se eu digo recebi, eu tenho que dar testemunho de quem recebi. E assim, dele, por ele eu falo. Sempre ficará uma pergunta. Quando alguém quiser trazer algo, como lá no CPI do circo, o circo da CPI, ficará sempre perguntando: falas de ti ou falas por outro? Por exemplo, se o Renan pergunta a alguém, esse alguém tem o direito de perguntar: ô fulano, ô senador, ou esse aqui, falas de ti ou falas por outros? Veja, cai nos partidos. Ninguém vai conseguir falar de si mesmo se esse um só não estiver nele e dizer: fale por mim. Não tem poder. Retorna ao Abraão, retorna ao sacrifício das crianças, dos índios ainda no Brasil, naquele tempo, dos incas, dos astecas, o que for. É uma evidência que Abraão sai com afundamento de razão muito mais grande, muito mais alta, humilde, mas... E assim vai se formar um pensar. Mas havia também antes de Abraão, como desde Noé, Enoque, um só. O poder de toda a criação estabelecida. Todos os referenciais dessa criação estabelecida. Hoje eu as vejo, como no passado, com mudanças de formas artificiais, estão ainda presentes e sempre estarão, eternamente. Para me dar vida. Não é na coisa artificial, ou seja, no morto que eu tiro vida. Não. Eu recebo vida graciosamente. E todos recebem. Se isso está bem compreendido, estamos realçando de que é um poder só. E esse poder nos traz a justa justiça, a equidade. Agora entra no campo. Falamos no vídeo anterior da jurisprudência. E vai também dizer na palavra juris, a palavra de direito, direito da lei. Mas quando falo lei, é necessário, mas o que é lei? A lei sem um legislador? Não. Então, a lei é o espírito do legislador. Agora sim, chegamos ao ponto. Então declare, quem é a lei? Aí foi dito, um só é a lei. Ele é um só legislador e único juiz, quem dá a vida e faz parecer a perversidade. E não faz aliança com o perverso. Está declarado a lei. Tudo que os homens inventarem, criarem na ideia de instituições próprias, se farão em dolo. E o propósito é o pior possível. Porque do maligno não sai nada de bom. Alcolumbre está nesse ponto. Maia está nesse ponto. Renan, nesse ponto. Todo aquele circo é circo. Todo congresso é circo. Vão para casa, o que terão a dizer para suas mulheres e seus filhos? Vão mentir. Vão dizer o que, claro, aqueles que estão lá esperam do Pai dizendo. Mas aquilo que ele traz de lá, ao entrar em casa, ele não vai contar. Ora, todos os pensadores que se destacaram, porque foram dado um poder recebido de melhorar
o pensar da justiça a partir do justo. Sempre foi assim. A palavra é um só, poder sobre todos, a este chama de Deus, Criador de todo o universo, e não há nada que possa ser comparável a Ele. Nem ao seu espírito de justa justiça, pois está toda posta. Eu a sinto na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, nos meus netos, nos animais, na sua pureza. Os animais são puros. Agora, os de Brasília, é o contraponto, é o oposto. É como dizer do oeste ao leste, estão separados. Ou dos céus e profundos do mar, estão separados, estão lá no baixo, lá embaixo. Ora, tudo pensar que vai receber na escola, os acadêmicos, pelos professores, e Visgandra ensinou isso aos seus alunos, veja, mas não pode ficar lá por acadêmico. Por quê? Se não voltar aos fundamentos de todo o universo, em verdade e justiça, não está dizendo nada útil. Isso apenas polindo uma engrenagem para colocar num sistema burocrático, já falei. Ou seja, regimental. Ou seja, protocolar. Estou falando das mesmas figuras. Mas está falando de quê? Dos tais homens, entre aspas, que se interpretam de mestres e de legisladores. Será que é difícil compreender isto? Então vai chegar-se à conclusão que o tal direito romano proposto pelos juízes da Corte de Brasília, por fundamento de lá gostar e de vinhos beber, vinhos finos, é negar a verdade. Negar os fundamentos. Por quê? No tal direito, está expresso, está público, manifesto, ser traçado para arranjar a maneira de enganar. Não tem suporte, não é uma questão de... Não, eu estou com uma vontade. Não há uma vontade. Não há uma vontade. A palavra que fica é simples. Existe o juízo, o bom juízo, e existe o corrupção do juízo, o corruptor do juízo. Onde é que vamos colocar outra figura? No meu campo? Em cima do muro, o morno, que já falamos. Não há lugar para o engano. Não há lugar. E todos já estão condenados, sem exceção. E essa condenação é muito mais severa que eles possam imaginar. Se tivessem de fato consciência da dimensão do que os espera, temeriam. Temeriam. Mas eu vejo o Temer parece que não teme nada. Não teme. E assim, vamos denotar que o direito romano da Corte de Brasília, ela nega todos os fundamentos que trazem essa proposição. Nega Noé, nega Enoque, nega Abraão, nega Israel, nega Moisés, nega os profetas da verdade e da justiça, nega os apóstolos de Cristo, nega Cristo, nega todos e continua negando. Mas pega Sócrates,
nega Aristóteles, nega Parmênides, nega todos, nega Montesquieu, como já falamos, o Voltaire, que os pensamentos altos é que são os fundamentos da justa justiça. Essa é a busca. Agora está inverso. O acadêmico que ficou bonitinho. Depois deve ser o ídolo do lar. Um só Deus e coloca lá o ídolo lá em Brasília. E querem legislar sobre Deus. Deus lá não tem vez. Eles vão sempre vencer de 11-0 qualquer proposição que o chame de mentirosos, de enganosos, enganadores, de malfeitores. Não, ficam injuriados. Pois bem, aqui eu vou cessar. Já são 21 minutos. Ficou claro? Então, quando Jesus ou Cristo diz, eu sou, ele não está dizendo que ele é um partidário. O João, quando abre o livro e fala dele, diz, ele é a plenitude dos tempos. Não trate tempos como cronômetro, com relógio, não. Tempos são todos os testemunhos milenares dos homens que se instituíram de algum poder, de poder ensinar, ou de poder mandar, de poder ordenar. Esta é a figura essencial a ser retida. De forma que não fique esse ancião ainda como um adolescente, um jovem, no engano da mentira, como um partidário com alguma bandeirinha na mão. Não. Um só, verdadeiro. Todos os demais são mentirosos. Ou tem alguém que fez alguma coisa especial, como, por exemplo, me mostre uma semente só de um grão de mostarda, que eu possa plantar ali na terra e possa ver o fruto, o resultado, a expressão desse poder. Se alguém o tiver, tem alguma coisa. Mas não quer dizer que seja verdadeiro. Então, o poder do juízo, essa capacidade de observar e do íntimo poder tratar e tratar-se, é a maior dimensão de todo o universo. Não é o sol, por pensamento do sol, ou isso não posso tomá-lo sem gerar unidade do poder, da bondade, da justiça, da perfeição de quem estabeleceu. Não tenho nada a mudar para legislar. O papel do homem é simplesmente cumprir a lei, ou seja, tornar-se desse espírito de quem vos declaro. Ficamos por aqui. Mas entendam, não deixem uma só palavra sem resposta. Ou seja, se alguém usou uma palavra, qualifique, explicite o que ele entende por aquela palavra que ele declara. Ele sempre terá que entender aquela palavra que declara por um só, que nele ele dá poder da declaração e consciência. E o Senhor tenha misericórdia de todos. Dele, fora dele não há vida. Vivemos nele. Ele nos envolve. Um só.